Muito boa tarde, eu sou Rosário Carvalho, gerente da Delegação do Porto e diretora do Departamento de Sócios da Câmara de Comércio e Indústria Lusolma. Muito obrigada pela vossa participação em mais um webinar Members for Members, um novo serviço da Câmara Lusolma. Hoje convidamos-vos a conhecer a nossa associada Atlantic Care Serviços de Saúde S.A., empresa de serviços externos de segurança e saúde no trabalho, que presta serviços a nível nacional. Agradeço à Atlantic Care a disponibilidade para nos dar a conhecer a sua atividade. Lembro que este webinar está a ser gravado e que os vossos microfones serão agora desligados. Agradeço que desliguem as vossas câmaras para melhorar a qualidade da comunicação. No final da apresentação está previsto um momento para perguntas e respostas. Poderão colocar as vossas questões no chat. Sem mais demoras, passo a palavra ao Nuno Faustino, que fará a moderação deste webinar. Nuno, por favor. Olá, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, em meu nome e em nome da Atlantic Care, gostaríamos de agradecer este convite que tanto nos honra. Eu vou agora de seguida proceder à partilha daquilo que será a apresentação da parte da Atlantic Care e os seus intervenientes. Estamos então neste momento a proceder à partilha. Começamos então com o Dr. Pedro Malpique, que irá abordar as questões relacionadas com o portfólio de serviços da Atlantic Care e os portais webs. Muito boa tarde, Dr. Pedro. Boa tarde. Boa tarde a todos os participantes deste webinar. Fundada em novembro de 2005, a Atlantic Care é uma marca de serviços de saúde e segurança no trabalho. Inovação e competência é o nosso slogan, a nossa assinatura de posicionamento. Eu diria que inovação, pela preocupação que a empresa tem em apoiar os seus processos nas novas tecnologias de informação e comunicação, procurando automatizar os seus processos sempre que possível. É claro que a pandemia, desde há um ano atrás, veio acelerar a transformação digital em todas as empresas e aqui a Atlantic Care também não foi a exceção. Competência, eu diria que somos uma empresa esforçada, procura estar próximo dos seus clientes o mais possível, fazer o melhor possível. A demonstrar essa competência, seguinte, Nuno. Nuno, pode passar para o slide, obrigado. A demonstrar essa competência, estão realmente uma série de certificações que a Atlantic Care tem obtido, das quais destaca em particular o prémio Melhores Fornecedores RH na categoria de Segurança e Saúde do Trabalho, prémio esse que a Atlantic Care vem consecutivamente vencendo desde 2015 e que, no fundo, acaba por ser um reconhecimento dos nossos clientes, do bom trabalho que a Atlantic Care vem desenvolvendo desde a sua fundação. Gostaria também de referir que, para além de sermos autorizados pela Direção-Geral de Saúde e pela ACT, somos também certificados pela DGERT e somos certificados pela ISO 9001-2015. Seguinte. Falando das nossas áreas de negócio, a Atlantic Care fundamentalmente abrange 4 áreas de negócio distintas. O seu core business é claramente a saúde e a segurança no trabalho. Também prestamos serviços na área da formação, como eu referi há pouco, onde somos certificados, e na área da segurança alimentar. Seguinte. Falando da saúde no trabalho, a Atlantic Care presta serviços de medicina do trabalho, fundamentalmente, obviamente, em empresas e em empresas de grande dimensão. Eu diria que o ADN da Atlantic Care são as empresas que têm um elevado número de colaboradores, os grandes grupos empresariais. São esses os nossos principais clientes. Também prestamos serviços de medicina corporativa, vulgo clínica geral, de enfermagem, realizamos todo o tipo de exames complementares de diagnóstico, fazemos também a avaliação dos riscos psicossociais. Hoje em dia, em contexto de Covid-19, muito habitualmente faz-se a revisão quando já existe o plano de contingência ou a sua elaboração. Temos feito também uma série de testes, quer testes PCR, quer testes rápidos à população de diversas empresas, portanto testes de rastreio à Covid-19. Realizamos também todos os anos as campanhas de vacinação, nomeadamente a campanha de vacinação
contra a gripe, que ocorre sempre no decurso do mês de outubro. Seguinte, Nuno. Relativamente à área da segurança no trabalho, nós realizamos desde auditorias de diagnóstico até IPARs. Aqui também, isto acaba por ser um trabalho conjunto do médico e do técnico de segurança, esta questão da revisão ou da elaboração dos planos de contingência. Realizamos diferentes avaliações técnicas, desde a luminância, ambiente térmico, ruído ocupacional, qualidade do ar interior, entre outras. Realizamos também ações de informação no âmbito da prevenção, investigação de acidentes de trabalho quando estes ocorrem e são de maior gravidade, exercícios de evacuação, que muitas vezes são designados como simulacro, isto no âmbito justamente das medidas de autoproteção. Seguinte, Nuno. Na área da formação, nós temos duas modalidades, a formação presencial e a formação de e-learning, e somos certificados em 3 áreas distintas pela DGEM. Portanto, desenvolvimento pessoal, em saúde, programas não classificados noutra área de formação e na segurança e higiene no trabalho. Na área da segurança alimentar, nós fazemos desde a implementação do sistema HACCP à manutenção desse mesmo sistema, bem como realizamos análises microbiológicas. Nós prestamos serviço em todo o território nacional, desde serviço prestado em gabinete médico nas instalações das empresas. Portanto, quando são empresas de maior dimensão, normalmente têm um gabinete médico adequado, muitas vezes até com 2 salas, uma para o médico de trabalho e uma outra para os serviços de enfermagem. Também prestamos serviços através da nossa rede de clínicas, isto a nível nacional. Podem ficar com uma ideia realmente da abrangência da rede de clínicas da Atlantic Care. E temos ainda 3 unidades móveis de saúde, quando os estabelecimentos não ficam próximos de nenhum centro urbano, portanto, mais deslocalizados. Falando de um dos nossos principais fatores de diferenciação, os portais Atlantic Care. Nós temos 3 portais, portanto, o portal clínico, o portal do cliente e o portal do utente. O portal clínico é o portal através dos quais os médicos interagem com os colaboradores das empresas, portanto, onde o médico acede mediante a introdução de uma password, de um login e de uma password às empresas que lhe estão atribuídas e onde ele, através de um template, uma ficha clínica, em tempo real, realiza o exame médico. O exame médico é composto numa primeira fase por uma avaliação da história familiar pessoal do colaborador e depois de um exame clínico objetivo. Seguinte, Nuno. O portal do cliente, isto também funciona da mesma forma, portanto, nós fornecemos às empresas clientes um acesso reservado, um login e uma password para terem acesso a este portal e, fundamentalmente, garante a gestão integrada de todo o processo de prestação de serviços e uma interação permanente com o cliente. Portanto, o cliente consegue, através deste portal, informação sobre todos os serviços que nós vamos prestando à empresa. Relativamente ao potencial do portal do cliente, eu ia só pedir que recuasse um slide. Podem ver neste slide a quantidade de submenus que existe no portal da saúde. Eu vou falar apenas daqueles que são mais utilizados para ficarem realmente com uma ideia do potencial desta ferramenta. Eu diria que o grande objetivo na utilização do portal é não só os clientes conseguirem monitorizar todos os serviços prestados, como também eliminarem muito do trabalho administrativo que fazem hoje em dia, se não tiverem uma solução deste tipo. Seguinte, Nuno. Nós começamos por pedir a todas as empresas uma folha de Excel com alguns dados. Haverá 2 dados que são fundamentais para o planeamento dos exames. Refiro-me à data de nascimento do colaborador e também à data da última ficha de aptidão. Podem ver aqui neste exemplo o planeamento dos exames periódicos da população trabalhadora de uma determinada empresa. Seguinte, Nuno, obrigado. Em relação à consulta dos exames, portanto, o exame é realizado, é emitida no final do exame médico uma ficha de aptidão, uma ficha que é assinada
pelo médico, através do código, portanto, colocando a sua vinheta, depois assinada digitalmente pelo trabalhador e validada pela Direção de Recursos Humanos. Está disponível, portanto, esta ficha digitalizada, portanto, em qualquer altura as empresas podem fazer uma consulta ao ficheiro digital e à ficha de aptidão de cada um dos seus colaboradores. Seguinte, não? Relativamente a uma das inovações da Atlantic Care no que respeita ao portal do cliente, é a possibilidade das empresas poderem marcar exames médicos online, em particular exames de admissão ou exames ocasionais, muitas vezes pela urgência que estas duas tipologias de exames envolvem. Seguinte, Nuno. Bastará a empresa escolher a clínica mais próxima do estabelecimento onde o colaborador se encontra, clicar numa data de sua conveniência, ver a disponibilidade da clínica nessa mesma data, clicar sobre o horário que mais lhe interessa, selecionar da lista de colaboradores o colaborador em questão, depois da informação, obviamente, ser carregada pela Atlantic Care, e fica imediatamente disponível, portanto, como podem ver neste quadro, está marcado aqui um funcionário fictício, portanto, um André Martins. Existe já uma credencial disponível para ser entregue ou apresentada na clínica e, portanto, não é preciso fazer mais nada, apenas comparecer no horário previsto para a realização do exame médico. Podem também, num dos submenus, fazer uma consulta sobre uma informação global de gestão, onde tem, digamos, a big picture de toda a população da empresa. Os funcionários que realizaram o exame, não se importa só de recuar um slide, Nuno. Obrigado. Os funcionários que realizaram o exame, os funcionários que faltaram, o resultado do exame médico, portanto, apto, inapto, inaptidão temporária, e, inclusivamente, os que estão marcados e ainda não foram realizados. Podem também configurar alertas, nomeadamente as aptidões condicionadas e as inaptidões temporárias. Portanto, receberão o e-mail que configurarem, receberá uma informação em tempo real do resultado do exame periódico, quando a tipologia, portanto, esse resultado for apto condicionado ou uma aptidão temporária, ou mesmo inapto. Não é? Seguinte, Nuno, por favor. Um dos aspectos também mais relevantes e diferenciadores da ficha médica da Atlantic Care é permitir, a ficha tem 54 itens de análise e permite uma caracterização da população trabalhadora. Eu apenas destaquei aqui dois quadros estatísticos, um relativamente às doenças profissionais, portanto aos riscos a que estão expostos os colaboradores, e um outro relativamente aos índices de massa corporal. Isto é muito valorizado por empresas que estão em processo de licenciamento industrial. É claro que o médico poderá selecionar os itens que forem mais relevantes para a caracterização da empresa. Não é? Eu aqui apenas a título de exemplo selecionei dois. Um outro aspecto também muito diferenciador dos serviços prestados pela Atlantic Care é que nós não fazemos um exame periódico sem primeiro conhecermos as características do local de trabalho. Portanto, a primeira atividade que o médico da Atlantic Care realiza em qualquer empresa é uma visita aos postos de trabalho. O objetivo dessa visita é nós conseguirmos identificar quais são os exames complementares de diagnóstico mais adequados a cada uma das funções existentes, como podem ver aqui neste quadro, e até mesmo, numa outra vertente, identificar quais são as ações de formação mais convenientes para determinadas funções. Recordo que a formação é obrigatória e que todos os trabalhadores deverão receber 40 horas de formação anual. Seguinte, Nuno. Relativamente a outras funcionalidades, nós também disponibilizamos no portal do cliente a consulta aos trabalhadores, que poderá ser semestral ou anual, dependendo do tipo de atividade da empresa. Disponibilizamos também os dados relacionados com o anexo D do relatório único. Eu diria que na Atlantic Care é normal estes dados estarem sempre atualizados, desde que a empresa colabore com a informação, nomeadamente quando há acidentes de trabalho, entrada de baixa dos colaboradores, para nós podermos agendar depois os exames ocasionais correspondentes, após o regresso de baixa quando é superior a 30 dias. Portanto, nesse caso, o relatório anual de atividades, em particular o anexo, estará sempre atualizado.
Seguinte, Nuno. Podem também ficar com uma ideia das atividades de segurança. Temos um menu específico para consultar as atividades de segurança. Temos aqui alguns exemplos, desde a auditoria inicial até a documentação diversa, das avaliações quantitativas que forem realizadas, plano de atividades relacionadas com as horas disponíveis para implementar medidas corretivas face à auditoria diagnóstica inicial. Seguinte, Nuno. Temos ainda um outro portal, que é o portal do utente. Se o colaborador desejar, pode solicitar uma password e um login, portanto, ele inscreve-se no portal do utente e terá acesso a toda a informação relacionada com o seu processo, desde as suas fichas de aptidão, aos exames planeados, aos exames realizados, até poderá, inclusivamente, fazer download dos exames complementares de diagnóstico que realizou. Pode passar para o seguinte slide, por favor. Vi aqui o menu em que estão identificados exames efetuados, marcados, relatórios clínicos e o arquivo dos exames, portanto, os exames complementares. Gostaria também de referir que nós somos, na verdadeira concepção, parceiros dos nossos clientes. Nós temos uma atitude, desde o primeiro momento, proativa. Portanto, procuramos estar próximos dos clientes, de alguma forma, ser cúmplices na ajuda à tomada de decisões assertivas, não é? Portanto, queremos ajudar o cliente a decidir em função das necessidades que tem e a decidir o melhor possível. Nuno? Para ilustrar aquilo que eu referi no início desta apresentação, de que um grande número de clientes da Atlanticare são grandes empresas, portanto, empresas que contabilizam um elevado número de colaboradores, ficam aqui algumas referências de clientes atuais da Atlanticare. Ficam também os nossos contactos e, naturalmente, ficamos disponíveis para qualquer consulta necessária. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Malpique. Vamos agora, de seguida, passar à temática associada à saúde no trabalho em tempos de pandemia, passando então a palavra à diretora clínica da Atlanticare, a doutora. Boa tarde, doutora Alice. Muito obrigada por estarem presentes. Boa tarde a todos. E sem mais delongas, eu daria início à minha apresentação. É, na minha opinião, pertinente falar da situação que vivemos e fazer um ponto desta situação, quer em termos da aplicabilidade de alguns diplomas legais, bem como, sobretudo, do que poderemos daqui para diante continuar ou melhorar e fazer de forma diferente do que estávamos habituados. Não faz sentido, na minha opinião, estarmos aqui a rever a clínica ou o enquadramento da doença Covid propriamente dita, uma vez que a divulgação a esse nível está bem presente, penso que suficientemente presente na cabeça de todos. Portanto, o que é que eu queria aqui chamar a atenção? É que a Lei 102 de 2009, que estabelece o regime jurídico para a segurança e saúde no trabalho, continua em vigor. Não sofreu qualquer alteração, nem qualquer observação por parte das entidades que supervisionam a legislação e que, portanto, nós temos que continuar a cumprir essa legislação. Claro que com o enquadramento da legislação da referência relativa ao regime excepcional de organização e minimização de risco Covid em contexto empresarial. E com estes diplomas que eu assinalo aqui, nós vamos levantar aqui uma questão que me parece muitíssimo pertinente para quem lida com a gestão de recursos humanos nas empresas. Por afinidade com o artigo, com os documentos que estão aqui enunciados no artigo 16 da Lei 86, do Decreto-Lei 86A de 2020, nós podemos verificar que, eventualmente, poderíamos contextualizar aqui a ficha de aptidão que resulta
da realização dos exames médicos da medicina do trabalho. Contudo, ela não está claramente aqui colocada e, curiosamente, veremos já a seguir que, mesmo depois deste decreto-lei ter sofrido uma alteração enfim, prorroga este limite do 31 de março, é remetido para 31 de dezembro, volta a não haver qualquer referência à ficha de aptidão. Entretanto, qual é a posição da Direção-Geral da Saúde em relação ao tema? Então, está em vigor a Informação Técnica 14 de 2020, onde se pode ler que os exames periódicos, na medida em que não têm caráter de urgência, podem excepcionalmente ser adiados durante a fase da pandemia. E, portanto, a fase da pandemia, nós podemos ler que a pandemia ainda não acabou e, portanto, esta orientação está válida. O problema aqui é que a orientação é exatamente isso, ou a informação técnica é exatamente isso. É uma informação técnica, não confere quadro legal de obrigatoriedade de cumprimento, pelo que nós estamos aqui num relativo impasse quanto a este detalhe. Depois, o que acontece é que, portanto, aqui peço desculpa, aqui uma inversão de slides. Este ponto da situação devia ser o slide 2, que eu já falei. Atrás, Nuno, se faz favor. Atrás. Seguinte. Está bom. Aí, obrigada. Queria ainda fazer notar que os exames de admissão e ocasionais estão claramente abordados nesta mesma informação técnica, dizendo que não podem ser feitos a não ser por exame presencial. E a omissão nesta informação técnica, portanto, a não referência de qualquer situação semelhante em relação aos exames periódicos pode deixar a ideia de que a medicina do trabalho poderá funcionar por videoconferência para exames periódicos. Ora, isto não está dito em lado nenhum. E a omissão desta informação, na minha opinião, não invalida que o cumprimento da legislação continue através do 102/2009. Portanto, penso que será um risco nós efetuarmos exames periódicos por videoconferência. Embora eles estejam estritamente proibidos, estão aqui na informação técnica para as admissões e para ocasionais, na realidade não está dito nada acerca dos periódicos, o que deixa aqui um vazio e não uma permissão para que os periódicos possam ser realizados por videoconferência. E para isso chamo a vossa atenção. Seguinte, por favor. Então, o que aconteceu, entretanto, é que a pergunta frequente 42 do site da Saúde Ocupacional da Direção-Geral da Saúde, então, o que recorda, digamos assim, para poder ser aplicado, é que considera-se boa prática, sempre que o médico de trabalho opte por aumentar o prazo da realização do exame periódico de saúde, como é previsto no artigo 4, no número 4 do artigo 108 da Lei 102. Ora, isto sempre esteve na legislação. E a verdade é que a medicina do trabalho nunca fez uso deste item, a não ser para reduzir a periodicidade e não para aumentá-la. Isto porque, em conformidade com a prática diária que nós, os médicos de trabalho, temos, e eu que ando nisto, que sou médica de trabalho há mais de 20 anos, a verdade é que nós não temos qualquer reflexo
favorável por parte da fiscalização da ACT em relação a tolerar que isto possa ser feito. E, portanto, volta aqui a existir por parte da Direção-Geral da Saúde alguma complacência em relação a uma tomada de posição e, então, interfere aqui com uma resposta a uma pergunta frequente, que era o que é que nós fazemos em relação aos exames que estão em atraso. Há aqui, na minha opinião, um vazio e que seria necessário a Direção-Geral da Saúde pronunciar-se de forma clara. E não com uma informação técnica. Sim, com alguma coisa que conferisse algum critério de legislação. E isso é o normativo. As normas da Direção-Geral da Saúde é que serão equivalentes à legislação emanada pela entidade reguladora da área. Não me parece que isto esteja a ser, portanto, abordado da melhor maneira. Bom, mas entretanto a vida continua e a Atlantic Care fez sempre os possíveis para estar próximo dos seus clientes e continuar a fazer os exames periódicos. Para isso dotamos os nossos médicos e os nossos enfermeiros de todos os equipamentos de proteção individual adequados, de todos os meios de contenção de propagação do vírus e da vigilância clínica que se impõe, incluindo, procedemos a inquéritos de validação da admissão para dentro do gabinete médico das pessoas que estavam na lista a ser observadas. Este inquérito acerca da situação relativa ao Covid permitiu a que os médicos fizessem uma pré-seleção e sempre que houvesse suspeita de doença Covid, as pessoas não entravam e não seriam admitidas para o gabinete médico, mas sim seriam encaminhadas para o SNS 24 para o contactarem e prosseguirem de imediato para isolamento. Agora, mais uma vez, como a vida continua, nós temos que estar atentos e então qual é o nosso balanço da situação a partir de agora? Nós enquanto serviços de saúde e as empresas, enquanto serviços que contratam o serviço de saúde como parceiros, devem procurar que se mantenha a informação fidedigna e centralizada sobre o tema Covid e que se faça chegar essa informação através de meios credíveis para os trabalhadores. Existem, como sabem, muita informação caótica pelas redes sociais fora, com disparates imensos e muito pouca verdade, sobretudo não há verdade científica em muitíssimas coisas que circulam aí pelas redes sociais. Portanto, nós temos uma certa obrigação, em conjunto com o empregador, de fazer os pontos de situação e fazer chegar a informação aos trabalhadores que seja fiável, fidedigna, científica. Outra preocupação que temos de ter é que devemos estar constantemente atentos à legislação que sai sobre a regulamentação deste tema em concreto, promover constantemente ações de atualização relativas a medidas corretivas e de correção nos nossos ambientes de trabalho e chamo a vossa especial atenção para uma situação que está recorrentemente a ser alertada pela Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, que é a avaliação ou reavaliação em tempo Covid dos riscos psicossociais. Esta é uma área muitíssimo sensível e que reflete, de facto, uma grande alteração ao nível dos comportamentos e da área psicossocial que aborda o trabalho e os trabalhadores em contexto da pandemia. Seguinte, se faz favor. Outra área sensível é que estejamos atentos às atualizações dos planos de contingência. O plano de contingência é um documento dinâmico que necessita de constantes atualizações. Nós tínhamos um plano quando começamos e já vamos com atualizações em clientes pela terceira ou pela quarta vez até. Isto porque a pandemia tem evoluído
há novidades e nós temos que as fazer refletir nesse plano. Outra coisa que também é preciso fazer refletir no plano e que depende, sobretudo, da interpretação da taxa de contágio que está a ser avaliada constantemente e das informações que o Governo emana, nós temos que rever constantemente os nossos layouts e adaptar a organização do trabalho às situações que resultam da análise do RT, do famoso RT. É necessário manter, como sabem, por ser obrigatório, o teletrabalho sempre que possível e nos horários e nos trabalhadores que não podem estar em teletrabalho pelas características das suas funções. É necessário tentar ao máximo desfasar os horários, desfasar também as frequências de horários de refeições e de entradas e saídas, criando circuitos de preferência distintos, se for possível, e este desfazamento prevê legislação que possa ir até ao máximo de 1 hora. Deve ter, como é óbvio, o envolvimento dos trabalhadores. Seguinte, por favor. Então, o que é que agora nós também temos que ter uma atenção especial na fase de desconfinamento e mesmo antes de grandes novidades acerca de como vamos fazer concretamente nos determinados ambientes de trabalho, nos diferentes ambientes de trabalho, nós temos que, de uma forma geral, prestar muita atenção a determinados grupos de trabalhadores. Inicialmente, temos que prestar muita atenção aos grupos de risco de contrair Covid numa forma grave. Esses trabalhadores são aqueles que nós sabemos que têm doenças crónicas de controlo sistemático, por vezes difícil, e neles estão os insuficientes cardíacos, os diabéticos, as pessoas que tiveram cancros recentes, as pessoas que têm doenças autoimunes e outras patologias que os médicos poderão identificar. Aqui abro um parênteses para vos dizer que a Atlanticare tem a possibilidade de elaborar estas listas de forma nominal para que os seus clientes saibam quem são os trabalhadores que os médicos consideram grupo de risco elevado de contrair Covid de uma forma grave, embora sem nunca revelarmos qual é a patologia. Obviamente, não pode dizer-se isso. Só podemos dizer que aquele trabalhador é um trabalhador de risco de contrair Covid de uma forma grave. Depois, também teremos que prestar atenção a trabalhadores que tiveram Covid e que podem ter ficado com sequelas. As sequelas da Covid são variáveis e têm muito a ver com antecedentes das próprias características individuais de cada pessoa e da gravidade com que a doença os atingiu e também da idade. Isto também terá que ter a participação do médico de trabalho para se saber concretamente o que fazer com estes trabalhadores. Por último, não esquecer os trabalhadores que sofreram perdas pessoais, perdas de familiares ou outros danos emocionais ou mesmo outros danos de caráter material. Para estes casos, a Atlanticare considera que é pertinente que as empresas solicitem exame ocasional ao médico para o médico se pronunciar acerca do risco desta pessoa regressar ao trabalho e em que condições o poderá fazer. Seguinte, por favor. Falaria agora rapidamente acerca das vacinas que estão autorizadas, digamos assim, a partir da autorização da Agência Europeia para o Medicamento e que foram adotadas pela OMS, reconhecidas como válidas e como aplicáveis para a prevenção eficaz da doença grave e da morte por Covid. Queria aqui lembrar que a Covid, as vacinas não evitam completamente, até agora, não há nenhuma vacina que evite completamente que alguém adoeça com Covid. O que está comprovado acerca das vacinas é que elas evitam a doença grave
e evitam, portanto, a doença mortal. E por isso é que é importante vacinar-nos todos à medida que nos vão chamando. As vacinas que estão aprovadas são de 2 tipos e há várias ainda em processo de aprovação. As vacinas são seguras e percorreram para serem aprovadas um trajeto igual a qualquer outro medicamento para que fossem confiáveis, para que tivessem qualidade, tivessem eficácia e pudessem ser generalizadas. A vacina mRNA são as que mais reconhecidas, são a da Moderna e a AstraZeneca, que agora mudou de nome, e que têm como atuação uma estimulação do sistema imunológico através de um reconhecimento do próprio espigão ou spike do vírus, que replica a proteína. Portanto, o sistema imunológico replica esta proteína e dá início simultaneamente à elaboração de anticorpos específicos que vão inativar o vírus. Depois, existem as vacinas convencionais, que são as vacinas que resultam a extração de componentes do próprio vírus. Claro que são inativas são inativas estas frações e, portanto, não contêm vírus vivo, nem parte nenhuma viva do vírus, mas que, introduzindo no sistema imunológico do ser humano, estimula a produção de anticorpos específicos contra essa área que é reconhecida pelo nosso organismo como estranha. Seguinte, por favor. Seguinte, por favor, Nuno. As vacinas, como qualquer outro medicamento, não são isentas de efeitos secundários. E, portanto, não é frequente haver grandes efeitos secundários, segundo as estatísticas até agora o comprovam. Na primeira dose não há muito poucas pessoas que referem a alguns dos efeitos secundários. Na segunda dose, nas que têm segunda dose, porque a da Janssen, por exemplo, não tem. Na segunda dose, há de forma crescente um número de pessoas que refere situações de cansaço, de dor de cabeça, de dor muscular generalizada, uma área ali, algures, entre as 12 e as 24 horas, em que pode surgir um quadro de arrepios e febre que normalmente não é muito elevada e cede bem ao paracetamol. Depois existem algumas descrições de náusea e acompanhada por vezes de alguma baixa tensional, mas estes efeitos secundários habitualmente regridem no máximo de 3 dias. 2, 3 dias e regridem, e não há mais nada de muito notório a referir sobre isto. Eu sei que todos estão a pensar, provavelmente, na polémica que está agora a envolver a vacina da AstraZeneca e que tem estado, ora vai e é permitida, ora se retira em alguns países, e neste momento o número de casos de fenómenos tromboembólicos para os milhares e milhares que já foram administradas é muito baixo. Não há, é 40. Estamos em 40 casos de fenómenos tromboembólicos na Europa, o que significa uma taxa de incidência muitíssimo reduzida. E ainda não há uma conclusão fidedigna e científica sobre este tema de ser a vacina que está a causar os fenómenos tromboembólicos. Portanto, eu diria que nós teremos que aguardar para melhores conclusões, mas nada indica que haja uma relação direta causal da vacina com os fenómenos tromboembólicos. Seguinte. Portanto, resta-me agora agradecer a vossa atenção, disponibilizar-me para alguma questão que queiram levantar
e vou passar então a palavra ao interlocutor seguinte. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Alice Marques. As questões podem ser formuladas via chat. De seguida vamos passar ao tema mais relacionado com a segurança no trabalho e com a formação, em que a engenheira Lúcia Costa, coordenadora técnica de segurança no trabalho da Atlanticare, irá fazer a sua abordagem. Bom dia. Boa tarde, cara Lúcia. Obrigada. Boa tarde a todos. Portanto, iniciamos por apresentar as principais atividades relacionadas com a segurança no trabalho. No início da apresentação da Atlanticare foram descritas as atividades do Departamento de Segurança. Como o tema principal é no âmbito da Covid-19, serão abordados as seguintes atividades: auditorias de diagnóstico, avaliação de riscos, avaliações técnicas, planos de contingência e medidas de autoproteção. Relativamente às auditorias, portanto, as auditorias de segurança são uma forma de análise e avaliação com vista à implementação de uma política de segurança e saúde, que consiste numa visita às instalações da empresa, em que é analisado e é feito um levantamento das não conformidades, de forma a podermos sugerir depois medidas corretivas para melhorar as condições de trabalho. Portanto, após esta visita, é efetuado um relatório com aconselhamento técnico com base, então, nesta análise. Dado que nos encontramos numa fase pandémica, nas auditorias também é verificada as condições de segurança dos trabalhadores, de forma a garantir que estão a cumprir com as orientações da DGS. Relativamente às avaliações de risco, o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho estabelece que a prevenção dos riscos profissionais deve assentar uma correta e permanente avaliação de risco. Portanto, é uma obrigação do empregador assegurar a segurança dos trabalhadores. Nós temos, neste momento, 3 tipos de avaliações. Uma por posto de trabalho, temos outra relativamente aos riscos biológicos no âmbito da Covid-19 e, por fim, o teletrabalho. Nas avaliações, eu vou só referir a do ambiente térmico, por termos aqui uma parte sensível relativamente à temperatura em que nós temos, já passamos o inverno, estamos a chegar ao verão e é preciso ter um especial cuidado relativamente ao ar-condicionado que é utilizado nas empresas. Portanto, devem sempre, se não, o ideal é não utilizarem. Caso seja mesmo necessário, devem sempre cumprir com as orientações da DGS. Relativamente ao plano de contingência, portanto, tem o objetivo de antecipar e gerir o impacto da ocorrência de uma situação epidémica de Covid-19 nos colaboradores, preparar uma resposta operacional para minimizar sempre as condições de propagação, definir estruturas, preparar as necessidades de notificação e comunicação, ou seja, reduzir o risco de transmissão individual. Portanto, passa por uma abordagem de proteção individual, higienização das mãos, etiqueta respiratória, os equipamentos de proteção individual e o distanciamento social. Relativamente às medidas de autoproteção, portanto, é um documento que é obrigatório, que só vou referir por ser um documento que, através desta implementação, faz parte também das medidas de autoproteção, os simulacros. Portanto, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil informou que, durante a pandemia Covid-19, continua-se a manter a obrigatoriedade de cumprimento da periodicidade da realização de simulacros. No entanto, pode ser dispensada a participação de entidades externas às empresas e deve ser dada prioridade a testes de procedimentos internos, de pequena escala, tanto de intervenção como de evacuação parcial, para garantir também que o sistema está operacional. Relativamente à formação. Portanto, desde a fundação que a Atlanticare assume a formação com um aspecto fundamental na sua atividade, tendo decidido, no ano 2020, proceder à sua certificação. A formação da Atlanticare é certificada nas seguintes áreas: formação por desenvolvimento pessoal, de saúde, programas não classificados noutra área de formação e segurança e higiene no trabalho. Portanto,
Estas áreas de formação poderão ser presenciais, e-learning e, em algumas situações, também ações de sensibilização. Portanto, temos a nível de saúde alguns programas, por exemplo, o modo de primeiros socorros, suporte base de vida, hidratação em contexto laboral, alimentação em contexto laboral. Dentro destas áreas de higiene e segurança no trabalho, poderemos ter alguns módulos como agentes químicos, agentes físicos, espaços confinados, ergonomia e lesões musculoesqueléticas, exposição ao ruído ocupacional. O curso pode ser ministrado na sua totalidade ou conjugando sempre os módulos de diferentes cursos. No desenvolvimento pessoal, podemos ter, então, comunicação interna, excelência no atendimento, comunicação externa, gestão de conflitos, gestão de tempo, entre outros. Na parte do desenvolvimento pessoal, temos comunicação interna, gestão de conflitos, peço desculpa, introdução do mindfulness no trabalho. Segundo a legislação, e para relembrar, é obrigatório cumprir com 40 horas anuais de formação. Portanto, para além das atividades formativas permanentes na Atlantic Care, tem sempre a capacidade de se adaptar à realidade do estado pandémico e criar e desenvolver ações de sensibilização remotas específicas. Independentemente do que está desenvolvido, a Atlantic Care tem total disponibilidade para, conjuntamente com o cliente, elaborar um plano de formação anual. Neste caso, temos que podem depois consultar ações de sensibilização e saúde e bem-estar relacionado com o Covid-19. Portanto, um catálogo de confinamento, desde factos e mitos, refeições nutritivas em casa e estratégia para evitar o desperdício alimentar, hábitos de vida saudável em confinamento, gestão de stress em teletrabalho, gestão de tempo em teletrabalho. Obrigada. Muito obrigado, Lúcia. Vamos agora passar à última temática, que vai ser apresentada pelo Dr. António Cardoso, o diretor de Gestão de Clientes e Rede de Prestadores da Atlantic Care. A temática está relacionada com testes de rastreio Covid. Boa tarde, Dr. Cardoso. Obrigado, Nuno. Boa tarde a todos e obrigado por estarem presentes neste webinar, participado aqui pela Câmara do Comércio. Eu vou falar aqui um bocadinho das soluções que nós temos a nível da Atlantic Care. Algumas já foram vinculadas pelos meus colegas. Nós montamos aqui, temos uma equipa muito dedicada a esta questão do Covid, para darmos aqui apoio aos nossos clientes e parceiros. Portanto, as soluções que nós apresentamos visam fundamentalmente implementar medidas, não passo já, que contribuem para preservar a saúde mental e física dos colaboradores das empresas, da sua atividade laboral em contexto de pandemia Covid-19. Faz favor, Nuno. E então, que soluções são estas? Nós fizemos aqui um pequeno resumo das múltiplas soluções que nós temos. Portanto, disponibilizamos um inquérito individual online sobre a Covid-19. A realização deste inquérito permite fazer um balanço da saúde dos trabalhadores e programar a sua reintegração no local de trabalho de uma forma segura. Os resultados desses inquéritos são sempre analisados exclusivamente por médicos de trabalho, que estão dedicados a esta temática do Covid e produzem também todos os esclarecimentos necessários. Fazer isto, também já falamos da avaliação de riscos biológicos em contexto de Covid-19, portanto é uma obrigatoriedade legal. As empresas têm, de facto, que atualizar ou reavaliar os riscos das suas instalações, seguindo a norma técnica da Direção-Geral de Saúde. É o vulgo conhecido pela EIPAR de riscos biológicos. Fazemos ainda consultoria de segurança e medicina do trabalho para revisões dos planos de contingência das empresas, que terão sempre que ser atualizados à medida que vão saindo mais informações. Faz favor. Além disso, temos também a avaliação dos riscos psicossociais, que ganharam, de facto, uma importância muito grande com esta situação do teletrabalho e com o aparecimento de novos riscos psicossociais, derivados da alteração do layout das instalações, e adaptação à função e a novas condições de utilizações dos espaços, aumentando os níveis de stress e ansiedade junto dos colaboradores das empresas. Temos também ao apoio psicológico aos trabalhadores das nossas empresas. Bruno, se faz favor.
Passando aqui à questão dos testes de rastreio Covid, já todos sabem, portanto, vamos, Nuno, fazemos os testes rápidos. Nuno, vai de seguir, se faz favor. Testes rápidos antigênio, com resultados em 30 minutos. Estes testes são uma primeira opção para rastrear pessoas assintomáticas que têm contacto de alto risco, com casos positivos de Covid-19, e que devem ser realizados nos primeiros 5 dias após esse contacto. A Atlantic Care assegura a realização imediata dos testes, a resposta basta, através de pós-colheita dos laboratórios parceiros ou clínicas Atlantic Care, e caso o número de testes se justifique, também devolvemos equipas de intervenção rápida às empresas. Comunicamos oralmente os resultados dos testes a 30 minutos e após a sua realização asseguramos sempre o envio do boletim analítico até o máximo de 12 horas depois e com inscrição na plataforma Sinap. Além dos testes rápidos, realizamos também os testes PCR, sensibilidade maior. O teste de pesquisa este vírus SARS-CoV-2 no organismo permite diagnosticar a doença, de modo a que os colaboradores sejam devidamente acompanhados até à e serem reintegrados nos seus locais de trabalho. Além dos 2 testes anteriores, realizamos também testes IgG, falando aqui um bocadinho no teste IgG. Permite avaliar o estado imunológico dos colaboradores, colaboração direta com os médicos de trabalho, ver-se a realizar um plano de reintegração nos locais de trabalho de forma mais simples. São testes que nós viemos a identificar as pessoas, que é o vírus, e também conjunto dos nossos médicos a reintegração desses mesmos. Temos capacidade de resposta. Garantimos uma cobertura de mais de todas as clínicas norte. Utilizamos, como já referi também, aplicadas de rápido, para agradecer a entrega dos resultados, de forma digital. Temos um bom prestário a nível nacional, estamos sempre disponíveis caso desse mesmo prestário. Temos ainda uma equipe dedicada ao fazem uma análise dos resultados em aplicação. Faz favor. Pronto. Isso também está ali. Obrigado. Obrigado, Dr. António Cardoso. Peço só desculpa que tivemos aqui algum momento com alguma quebra de áudio, que não permitiu a melhor passagem dos slides, e peço desculpa não só ao Dr. Cardoso, mas a todo o nosso auditório. Finda então esta exposição dos nossos oradores. Abrimos então um período para questões que podem ser colocadas, por favor, via chat. Vamos fazer um pequeno compasso de espera para que as perguntas sejam naturalmente formuladas, não deixando naturalmente de agradecer aquilo que foi a colaboração dos diferentes oradores e também a participação de todos aqueles que estão presentes e envolvidos neste fórum. Sugeri então um ligeiro compasso de espera para a formulação de questões que podem, conforme indiquei, indicadas, aliás, redigidas via chat. Para qualquer questão, nós fomos naturalmente indicando nos diferentes slides dos diferentes interlocutores
o endereço de contacto. Contudo, para qualquer uma das entidades pode ser remetido o e-mail para pedir esclarecimento e estamos com todo o gosto disponíveis para esclarecer qualquer tipo de questão que seja formulada. Peço só mais um instante para verificar se eventualmente há a formulação de alguma questão. Caso naturalmente não haja, daremos por encerrada esta ação. Obrigada, Nuno. Entretanto, não há nenhuma questão, tanto quanto eu consigo ver aqui no nosso ecrã. No entanto, queria referir ainda que quer as apresentações, quer a gravação vão ser disponibilizadas a todos os participantes. Nós vamos enviar a todos os participantes a gravação deste webinar e também as apresentações, de onde poderão retirar todos os contactos. Tanto quanto nos dá a perceber, parece que foram suficientemente claros, não havendo questões neste momento, é porque todas as informações que os nossos, supomos, todas as informações que os participantes estavam à espera de receber, as receberam. Não sei se os oradores querem acrescentar mais alguma coisa. Não. A Câmara de Comércio Lusolma agradece a todos os oradores da Atlanticare pela disponibilidade de se apresentarem e apresentarem os vossos serviços e também as pessoas, aos nossos associados. Agradeço a todos os presentes e até uma próxima oportunidade, que será bem em breve. Nós estamos a organizar webinars regulares, portanto, em breve nos voltaremos com certeza a ver. Mais uma vez, muito obrigada e boa tarde. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada. Obrigado.